Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos nessa série de sermões, o caminho do avivamento, e hoje, pela graça de Deus, chegamos ao capítulo 12 de Neemias. Capítulo 12 de Neemias. Então, para iniciarmos, vamos apenas ler versículo 43. Versículo 43, tem uma jornada para chegarmos até lá, né? Versículo 43, que diz: No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Se alegraram de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Título então desta mensagem: Com grande alegria. Com grande alegria. Vos pergunto, para iniciarmos então, qual é a alegria de ser parte da igreja? Qual é visível, notável, genuína alegria de ser parte da igreja? Como essa alegria transborda de você? Como ela pode ser vista a partir de você? Ao longo do livro de Neemias, nós vemos descrito um grande avivamento. O caminho para o avivamento foi construído com um choro sincero, com orações que rasgam a alma, com uma liderança responsável, inspiradora e competente, com esforço físico, a exaustão e, principalmente, pelo muito ouvir da palavra de Deus. E como característica deste avivamento, nós vemos brotar uma grande alegria neste povo. É interessante na reflexão de Joel Bick, que nos faz refletir sobre esse avivamento, como ele traz vida sobre aquilo que está entorpecido e morto, sendo a alegria a única resposta adequada. Por isso, nós não podemos ter vergonha de nos alegrarmos na obra de Deus, celebrarmos a obra de Deus. E a pergunta é: o que inibe genuína alegria no culto? Como evitar também, ao mesmo tempo, uma alegria mundana? Então, o que inibe a verdadeira e genuína alegria no culto? E como evitar a alegria mundana? Qual é a alegria de ser parte da igreja? Como você transborda essa alegria? Vamos falar sobre essa grande alegria. 3 pontos também, com vasta leitura. Então, o primeiro deles, versículos de 1 a 26, primeiro ponto: com grande alegria ao listar e zelar. Com grande alegria ao listar e zelar. Acompanhe a leitura. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque e Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binu e Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão,
De Amarias, Joanã. De Maluque, Jonatas. De Sebanias, José. De Harim, Adna. De Meraiote, Reucai. De Ido, Zacarias. De Gineton, Mesulão. De Abias, Zicre. De Miniamim e de Moadias, Piltai. De Bilga, Samua. De Semaías, Jonatas. De Joiaribe, Matenai. De Gedaías, Uzi. De Salai, Calai. De Amoque, Eber. De Ilquias, Razabias. De Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de famílias, Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros e faziam a guarda dos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Perdoem os tropeços, mas sentirei saudade destes nomes. Principalmente Baquebuquias. Amo. Baquebuquias é maravilhoso. Nós tivemos aqui uma conferência também maravilhosa, tal como o nome Baquebuquias. Sola Scriptura foi o tema da conferência, somente as Escrituras. E lembrando um pouquinho, extremamente sintético, das 3 palestras que tivemos. Primeiro, as Escrituras são o sopro, quem lembra aqui o sopro divino em cada página. Da segunda palestra, podemos retirar que essa palavra não erra, pois reflete o Deus que não erra, sendo ela, olha que palavra legal, plenária, toda ela, por extensão, cada página, é soprada para a salvação. Isso é maravilhoso. Toda ela é soprada para a salvação. E por último, terceira palestra, a palavra é o que Cristo estava oferecendo aos seus para santificá-los e virmos a crer através dela, anunciando-nos o amor. A palavra é para santificação, para virmos a crer através dela, e ela anuncia, descreve o amor. Vamos lá, soprada por Deus, completa para a salvação, descrevendo o amor. Esse é o resumo da nossa conferência. A palavra de Deus, soprada por Deus, completamente para a salvação, descrevendo o amor. Foi maravilhoso. E aí, depois de falarmos isso, vem aqui ler sobre Baquebuquias. E aí você olha, essa lista, estão falando disso? Soprado por Deus, completo para a salvação, descrevendo o amor. Leia, Mesulão, Baquebuquias. Como assim? Sim, isso mesmo, com toda a fé. É uma lista soprada por Deus? Sim. Lista que compõe a palavra de salvação? Sim. Esta lista compõe a descrição do amor divino? Sim. Sim, com toda segurança e certeza. Podemos celebrar isso. Sim, nomes escritos pela sabedoria divina para a nossa santificação. Você, eu, nós podemos olhar para isso e com a nossa sabedoria ínfima, falha, desprezível, duvidar. Mas a sabedoria divina providenciou esse texto para nós. Seja ele lido, seja ele compartilhado, seja para nossa instrução e santificação.
Afinal, nós estamos falando do que aqui? Da reconstrução do povo de Deus. Povo cujos pais pecaram, idolatraram, abandonaram a seu Deus e a pureza do culto a esse Deus, para se prostituírem com outros deuses. Tiveram a sua cidade destruída, o seu templo destruído, os seus muros destruídos, o seu culto destruído. O próprio povo foi destruído. Pela graça e somente pela graça, pela promessa, pela salvação no Cristo que viria, esse povo retorna. E Deus, através das mãos daqueles fracos homens, daquele fraco coletivo, passa a reconstruir, reconstrói o templo, reconstrói o sacerdócio, reconstrói os muros, reconstrói o povo santo, reconstrói o culto. Deus reconstrói o seu próprio culto. Neste trecho, a reconstrução aponta para o culto legítimo, o culto fiel, como Deus ordenou, através da continuidade do serviço estipulado pela palavra de Deus. Este texto celebra um retorno à palavra de Deus. Sacerdotes e levitas, inscritos com linhagem reconhecida, evidenciam um piedoso esforço para seguir exata, precisa e temerosamente a lei de Deus. Cultuar como Ele manda, obedecer a palavra dEle. Aqui habita a alegria celeste. Uma lista de nomes transliterados aí do hebraico, estranhos para nós, que transborda alegria celeste, alegria na obediência. São 22 chefes citados aqui, ligando esse final de Neemias ao início de Esdras, quase alcançando a totalidade estabelecida outrora por Davi em 24 divisões de sacerdócio, quase chegando ao que era. Olha o esforço deles, olha a diferença de quando Davi subjugou todos os povos ao redor, e praticamente com o império de Israel, eles estavam estabelecidos em 24, agora eles retornam a 22, confirmando quem realmente deveria estar lá. O templo não chegou ao que era antes, inclusive em meio à alegria e choro eles também consagraram o templo. Os muros não chegaram ao que eram antes, mas as divisões sacerdotais também não chegaram ao que eram antes, buscando o seu melhor, entregando tudo que esse povo podia, entregando aqui com estes 22 líderes, a restauração do culto conforme o povo fez e pôde fazer após o exílio. É o povo entregando e dizendo: Deus, fizemos tudo o que podíamos, segundo o que revelastes, seguimos a tua palavra, e tudo o que nós conseguimos, fielmente na tua palavra, são estes nomes. Cuidamos deles, vimos eles, validamos eles, e estão aqui para servir-te. E Deus soprou estas letras para que nós aprendêssemos com elas, seja pelos sacerdotes, levitas, porteiros, guardas do templo, todos cuidadosamente restaurados, cada um no seu papel, quase eu falei pastel, né? Cada um no seu papel, no seu mistério, melhor dizendo, como diz o texto aqui na Ara, no seu mistério, sob devidas lideranças e organizações, prontos para louvar. É interessante isso, cada um no seu papel. É importante o papel de cada um no culto, é importante o papel de quem organiza, de quem corre com o microfone, é importante o papel de quem passa a letra. Demorou para passar a letra, toda a igreja trava,
Então é importante esse papel, e se vocês olharem, tem um ali para 2 computadores. Nós precisamos de cada um no seu mistério. Precisamos do trabalho, nós precisamos de todo um coletivo envolvido no culto, não assistindo a um culto, mas prestando um culto, oferecendo um serviço a Deus, cada um no seu mistério. O quanto precisamos de pessoas para cultuarmos a Deus. Mas quem deve cultuar? Quem deve adorar? Segundo essas linhagens. Aqui, somente levitas. Somente os da tribo de Levi, e dentro dessa tribo, sacerdotes eram descendentes de Arão. Então, nem todos os levitas são sacerdotes, mas todos os sacerdotes são levitas, mas de uma descendência específica de Arão. Arão é da tribo de Levi, Moisés também da tribo de Levi. Então, ser da linhagem correta validava o sacerdócio. Isso era zelar pela palavra de Deus, tanto que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e isso não é desprezado. Um questionamento válido é que, para ser rei, tinha que ser da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas, para ser sacerdote, outra tribo, tribo de Levi, descendência de Arão. E Hebreus nos explica isso. Não joga isso de lado, não precisa, e explica, é importante, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa estabelecer o sacerdócio, e Jesus cumpre, Jesus é a plenitude da palavra sendo cumprida, e isso nos é mostrado em Hebreus, particularmente no 7, mas não só no 7, e vamos ler Hebreus 7, 15 a 17, que diz: e isto é ainda muito mais evidente, quando à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. São somente sacerdotes em Levi os que vieram depois de Levi, descendentes de Levi. Jesus é antes de Levi. Há o aspecto aqui de Melquisedeque. O próprio pai de Levi recolheu dízimos ao sacerdote Melquisedeque, mostrando que há uma linhagem sacerdotal, sem início e sem fim, ou seja, para sempre, em Melquisedeque, na palavra de Deus, acima de Levi. É desta ordem que é o nosso Cristo. Jesus é sacerdote eterno desta ordem, uma ordem eterna. Nele, nós que não somos filhos de Levi, talvez, vai que tenha um descendente de judeu aí, que nem sabe que é da tribo de Levi, talvez não, mas somos sacerdócio real, todos nós somos sacerdotes, não somente os pastores, não somente os ministros, não somente os oficiais da igreja, todo cristão é sacerdote em Cristo. 1 Pedro 2,9 nos lembra disso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vocês são sacerdócio real. Vocês fazem parte deste sacerdócio, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Este sacerdócio alegremente listado, ainda tinha uma outra alegria aqui, zelar pela forma de cultuar. Então, versículo 24, foram, pois, os chefes, Neemias 12, 24, foram, pois, chefes dos levitas, Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro, sabe, resposta, aquilo lá, mulheres e homens, ou parte, outra parte, coisa de coral, isso, complexidade musical que é bem-vinda, sim,
segundo o mandado de Davi, homem de Deus, reconhecendo o profeta, por meio do qual Deus falou tanto, e está registrado na sua palavra, seguiram o seu mandado, não somente aqui o povo da geração de Davi, mas a fidelidade de Davi, derramando frutos de obediência em adoração a Deus nas futuras gerações. O zelo de Davi, que adorava com alegria, frutificando o zelo em seguir orientações de Davi, séculos depois de Davi. Avivamento não é criatividade, mas retorno aos velhos caminhos. Foi isso que David fez ao ler e nos legar a lermos sobre as Sagradas Escrituras, ao falarmos sobre a importância de lembrarmos daquilo que nos importa. É isso que a palavra nos mostra. Avivamento não é criatividade, mas retorno aos velhos caminhos, retorno àquilo que realmente importa, o sopro divino, a palavra de Deus. Fidelidade à palavra. Precisamos aplicar isso em nossos corações. Uma igreja demarcada é alegremente fiel. Uma igreja demarcada é alegremente fiel. Quem esteve na EBD desta manhã, pôde ver que nós falamos sobre sinais visíveis de uma graça invisível. Batismo e ceia. Quem é batizado? Quem participa da ceia? Não qualquer um. Não de qualquer modo. Este povo acompanhou listas, nomes, linhagens para garantir um culto genuíno a Deus. Nós acompanhamos membros, nós acompanhamos profissões de fé, testemunhos, condutas, disciplina. Isso não é por ideia nossa, invenção, mas é se curvar ao Cristo que nos ensinou isso. Que a igreja seja nítida, que a igreja seja demarcada, que haja muros para deixar claro quem está dentro e quem está fora, e uma porta que seja submissa à palavra de Deus sobre quem entra e quem sai desta membresia. Este zelo glorifica a Deus. Como segunda aplicação, o seu zelo hoje pode impactar gerações de adoradores. O seu zelo hoje pode impactar gerações de adoradores. Você está impactando vidas ao seu redor em sua obediência à palavra, ou impactando negativamente em desobediência. A obediência de Davi gerou adoração por muito tempo depois de sua morte, e você deixará um legado aqui. Você provavelmente conhece, se você tem mais tempo de igreja, legados que ainda existem. Foi a obediência do pastor José Batista e primeiros membros que temos listado cada um, temos lista de cada um dos membros originais dessa igreja, que hoje frutifica esse culto neste local. Qual é o seu legado? O que estará registrado de você? Como a sua vida oferece pilares de adoração para as próximas gerações? Qual é o seu legado? Com grande alegria, segundo ponto, ao consagrar e cantar. Também com grande alegria ao consagrar e cantar. Versículos 27 a 43. Acompanhe a leitura. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria. Louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém.
Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo, e as portas, e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita, sobre a muralha, ao lado da porta do monturo. Após eles ia Rosaías e metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, do lado oriental. Segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaía, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Eu treinei os nomes em casa, tá? Pareciam doido? Talvez, mas eu treinei. É difícil, mas a gente tenta. E perdoem os tropeços. Mas chegamos aqui finalmente à dedicação dos muros, cuja construção são parte do tema principal do livro. Mas nós tivemos uma ordem aqui. Não foi um dia depois de construído o muro, dedicado o muro. Não. Primeiro, palavra e dedicação do povo de Deus. Contrito, arrependido, festejando, pactuado. Então, o povo consagrado, dedicado, assim, o trabalho do povo foi consagrado e dedicado. Povo dedicado, trabalho, muro dedicado. Saíram procurando todos os levitas para uma dedicação com alegria e cânticos. É o reunir alegre do povo de Deus, que só o povo de Deus faz em nome do Altíssimo. Os elementos principais desse texto são os cânticos, a música. Os cânticos são citados 8 vezes. A alegria é mencionada 7 vezes, a gratidão 6 vezes, os instrumentos 3 vezes, tudo isso ao longo do capítulo. Todos eles são importantes, mas notem uma coisa interessante. Os instrumentos são importantes, mas eles são muito inferiores em relevância do que a gratidão, do que a alegria e do que a própria música em si. A música é mais importante que os instrumentos. É excelente, bíblico, desejável instrumentos, arranjos, complexidade, profundidade harmônica. Mas, mesmo que seja a capela, gratidão e alegria são protagonistas da música. Os instrumentos devem servir a música não deve servir os instrumentos. É nesse sentido que nós precisamos pensar na música e como a música tem servido ao povo de Deus e à palavra de Deus. Eles começam purificando os líderes, depois o povo, e enfim portas e muro.
seja o povo, ou o trabalho do povo, dedicados e purificados ritualmente, o que não nos existe mais, mas prefigurando o Cristo, que hoje nos purifica pelo seu sangue, pela sua cruz, sem rituais, mas através da fé. Purificados, partem dois coros. Parte das pessoas está em cima do muro. E isso é majestoso. Isso é majestoso. Acredite em mim, parte em cima dos muros que estão dedicando. Isso é majestoso. Isso é deslumbrante. Sabe por quê? Veja Neemias 4:3. Vamos voltar. Voltar aí alguns sermões atrás. Neemias 4:3 diz: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Os inimigos zombavam para desanimar o povo. E Tobias disse que uma raposa derrubaria o muro. E agora homens estão marchando em cima desse muro. Homens estão marchando. Como isso? Neemias 6,16 dá-nos a resposta de como isso aconteceu. Neemias 6,16 diz: sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. É obra de Deus, não de homens. Se fosse nossa obra, realmente uma raposa derrubaria, um filhote de raposa, filhotinho recém-nascido, derrubaria os muros. Mas a obra de Deus sustenta o povo de Deus a caminhar. É a obra de Deus que sustenta o caminhar do povo de Deus, a marcha do povo de Deus. A obra é fundamentada na graça vinda do serviço divino, não das nossas obras, não das nossas capacidades. Esse é o evangelho que cremos. Nós marchamos não nos nossos méritos, mas nos méritos divinos, dedicando essa preciosa obra feita por intervenção do nosso Deus. Eles seguiam em procissão, em cântico, em alegria. E esse, irmãos, é o último belo retrato coletivo do avivamento do povo. Essa é a última fotografia aqui do grande avivamento em belos retratos que nós vimos. Um grupo seguindo Esdras, o sacerdote, pelo muro, em sentido horário. O segundo grupo, seguido por Neemias, governador, em sentido anti-horário aqui. Ambos se encontram em cântico no templo. Que situação linda, que beleza ímpar está registrada aqui. Essa dedicação foi aos meus olhos, mais românticos ao ler, mas buscando entender realmente algo maravilhoso. E eu não consigo deixar de ver sombras de Cristo permeando esse texto. E isso pode ser a maior beleza, que o maior deslumbre dos meus olhos nessa cerimônia. Seguindo o sacerdote, que representa alguém muito maior do que ele mesmo, o perfeito sacerdote Cristo. O povo o segue, da mesma forma que Jesus vai à nossa frente, levando o seu corpo, sacrifício perfeito, e nós, seu povo, o seguimos, tomando a nossa cruz em sacrifício de segui-lo, e nos unindo em morte a Ele. Seguimos o Cordeiro, seguimos o sacerdote, seguimos aquele que oferece o sacrifício ao Pai, seguimos o Cordeiro. Mas também o povo, sendo seguido por Neemias, que vai após o segundo coro. Neemias, o compadecido e fiel governador, pois que eles ainda aguardavam a restauração do rei. Mas esse poder político do povo só seria concretizado quando eles fossem libertos de seus dominadores. Jesus é o nosso poder político, não como um governador, mas como nosso rei,
que já nos libertou dos nossos dominadores e reina sobre nós. É Ele que garante a nossa retaguarda. Com o poder da sua espada, nos mantém em segurança, nos levando até os céus. Nos protege o leão. Seguimos o cordeiro, nos protege o leão. Ambos os coros chegam juntos até o templo, o símbolo da presença de Deus conosco, a presença divina entre o seu povo. Jesus é o caminho, Jesus é a chegada, Ele é a habitação de Deus conosco, o Deus entre nós. Ele é o ômega da nossa jornada de adoração. Nos céus com Cristo se unirão todos os coros que estão caminhando seguindo o Cordeiro, em todos os tempos, em toda a face da terra. Como há de ser esse encontro na habitação celeste, quando todos os coros se ajuntarem e você com eles. Você estará nesse coral, você estará neste coro, chegando ao templo. Sacrifícios, alegria, culto. Eles cultuaram seguindo as Escrituras, transbordando alegria. Afinal, Deus os alegrara com grande alegria, cita o texto. A origem do culto é Deus, não nós. A origem da alegria é Deus, não o nosso interior, mas Deus no nosso interior. Também compartilhamos isso em escola dominical recente. O nosso silêncio, percebam o silêncio no início do culto. No nosso silêncio não há culto. Mas é na voz de Deus que rompe o nosso silêncio. É na revelação lida. É no Deus se mostrar a nós através da sua voz e a sua palavra lida que começa a adoração. É a voz de Deus lida nas Escrituras que inicia o nosso culto. Quem inicia o nosso culto? A origem do culto é Deus, não nós. Deus inicia o seu culto em nós. Seja Ele louvado. Deus, dele, por Ele e para Ele, o nosso culto. É dele o nosso culto. É por Ele o nosso culto, é para Ele o nosso culto. Aqui nós vemos líderes, mas também mulheres e crianças sendo citadas aqui, coisa que só a Bíblia faz nos escritos dessa época. O povo completo, unido, tão feliz o júbilo, que é ouvido de longe, há testemunho de alegria. Há uma voz do povo se propagando entre as nações, e é voz de alegria. O nosso culto precisa de alegria. É óbvio que nós precisamos combater o emocionalismo, mas nós não podemos jogar fora a emoção. Um erro extremo não é resolvido por outro erro extremo. Não é ficar repetindo o refrão aqui, em luzes, fumaça, estudando neurociência para controlar emoções, e já tem isso. Com melodias de transe, e um grupo à frente chorando, e performando, fazendo chorar, sem cruz. É o celebrar a Cristo, é o se alegrar no perdão, é o chorar os pecados, é o sentir e expressar. Precisamos de cultos pulsantes e alegres, e a música é instrumento de Deus para fixar a palavra e facilitar expressões de emoção para o mundo ouvir a nossa voz. Então, antes de ser sisudo, antes de ouvir os meninos cantar e pensar qualquer coisa que não alegre, é aprender deles a alegria de expressar ao mundo a voz, a alegria de cantar Jesus, ainda que na hora que ninguém cante, mas na alegria da expressão de Cristo, do culto. É a alegria que nos falta.
Lembra, a alegria está muito acima da técnica. A alegria do cantar, a própria música está muito acima dos instrumentos. Será que isso já desceu da nossa cabeça ao nosso coração? Vocês entendem o potencial da música? A importância da música no culto? Será que nós desprezamos? Eu já vi gente que saía na hora do cântico, como se pudesse desprezar aquilo que Deus colocou para não ser desprezado, sendo Ele julgador da palavra de Deus e do próprio Deus. Por favor, entre gerações, nesta terceira igreja batista, completem para mim a frase, completem. E a filha de Sião é deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Isaías 1:8. Aí você fala, como você queria que eu lembrasse? Foi a primeira pregação desta igreja, na organização dessa igreja. Como igreja, a pregação foi choupana no pepinal, o título. Não lembramos, né? Mas vamos lá, completem a frase. Quero ouvir. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno. Não ouvi. Eterno. Só 2 pessoas também. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno. E o que segue? Como vocês lembram? Foi cantado junto. Foi cantado na inauguração da igreja. Permanece em hino, permanece a palavra de Deus. Permanece até hoje, ambos. Não um ou outro, mas um e outro. Isaías 1 permanece lá, versículo 8, para quem quiser ver. Isaías 1:8 permanece lá. O cântico 1 do nosso cantor cristão permanece. Qual permanece em sua cabeça? O cântico. O cântico. Esse é o poder da música. Isso foi projetado por Deus. Isso foi projetado por Deus. Que nós pudéssemos lembrar aquilo que os nossos irmãos na inauguração desta igreja cantaram e louvaram. Eles também entraram cantando em procissão. Eles também fizeram isso. Agora nós lembramos e repetimos, porque a música tem este poder. Por isso Deus nos legou a canção. Por isso Deus projetou a canção. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A música nos serve para louvar com lábios que confessam a verdade das Escrituras e registram em nós o que nós confessamos. Que cante então as Escrituras, para que lembremos das Escrituras. Precisamos aplicar isso em nosso coração. O canto da igreja precisa ser alegre. O que impede nossas emoções de serem expressas? Salvos em Cristo, existem pessoas mais alegres que nós. Existe canção que tem a capacidade de ser mais alegre do que a canção da redenção. Como podemos ser menos alegres cantando do que um festejante a caminho do inferno? Como podemos cansar? O passado já não tem mais poder, pois novo sou, eu vivo nele, eu posso amar de forma sisuda e séria. Como? Será que é só questão de rearranjarmos os hinos para nos alegrarmos nas canções? Será que temos melodias que transformam o nosso hino em maçante? Erro nosso! Mudemos a melodia. Não somos servos dela, mas ela nos serve. Porque a música deve conduzir emoções. E se você não tem sido conduzido em emoções pelas músicas, as músicas não têm servido. Amém. Amém. E a risada ainda é melhor ainda. O canto da igreja precisa ser ouvido pelo mundo. O que vocês têm a cantar precisa ser ouvido pelo mundo. Não precisamos em si, todo mundo vai começar a gritar aqui até perder a voz. Não, não é isso. Ainda é música.
Ainda é música, não é brado, é música. Então me perdoem. Mas precisamos cantar alto. Precisamos cantar alto. Juntos, unidos, a música tem essa métrica. A música precisa ser entendida, nós precisamos nos letrar musicalmente para entendermos tom e métrica para cantarmos juntos e o mundo nos ouvir, unidos em verdade e em coração, na palavra e no Espírito. O mundo precisa ouvir a palavra e nossas canções falam da palavra. Precisamos propagar vozes ao mundo que ecoam. Foi seu poder e seu querer, sim. Cristo, o Salvador, me transformou. Sabe quantos estão com sede de ouvir isso? E nós cantamos baixo. Grande alegria, em terceiro ponto, ao ofertar e sustentar. Versículos 44 a 47 que dizem: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. O povo ainda se organizou para coletar e enviar porções designadas pela lei, cumprir a palavra, destinada ao sacerdócio, aos levitas. Isso é se atentar para o que Deus quer. A alegria do obedecer, a alegria da mensagem de perdão, a alegria da mensagem de reconstrução e graça de Deus nas nossas obras. Reflete no cantar, mas também reflete no ofertar. A entrega faz parte do desejo de servir. É o povo radiante, brilhante, da luz das Escrituras, com louvor nos lábios e contribuição nas suas mãos. A entrega precisa haver, e não há parte da sua vida que você não deva entregar. Esse povo havia se comprometido já em Neemias 10, do 32 ao 39, e leiamos só o 32, que diz: também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e outras ofertas até o 39. Eles tinham prometido, eles cumpriram. Estamos lendo o cumprimento disso. Não ficou da boca para fora. Comprometeram-se, cumpriram. Não são políticos brasileiros. Que culto formidável! É a alegria de ofertar, mas também a função do ofertar, que é o sustentar. Grande alegria em sustentar o culto. Percebam, eles estão alegres porque ministravam ali os que deveriam ministrar. Eles estão sustentando isso, tal qual a igreja faz e as igrejas devem fazer, sustentar os que ministram, e isso em alegria, não em peso. Muitos estavam em aldeias vizinhas buscando o próprio sustento, mas o retorno do sustento vai colaborar para focarem no serviço de adoração. Deus sempre sustenta a sua obra. Parafraseando o missionário Hudson Taylor, o trabalho de Deus, feito do jeito de Deus, para a glória de Deus, tem como certo o sustento de Deus. É através de mãos alegres que Deus sustentou o seu povo. Judá estava alegre, porque os sacerdotes e levitas ministravam, e eles os sustentavam para isso. Foram para o serviço do seu Deus e purificação. Fizeram conforme mandado por Davi e Salomão. Estavam estruturados, chefes dos cantores, aptos para conduzir os cânticos de louvor e gratidão a Deus. Sim, exige.
exige estrutura, isso daqui exige trabalho, suor. O nosso culto exige de nós contribuição e serviço, preparo. Nós não podemos fazer nada daqui relaxadamente, nada, nenhum detalhe do nosso culto não demanda trabalho, serviço e preparação. E a principal de todas as preparações, leitura e oração. Leitura e oração. Mas isso não dispensa preparo técnico, trabalho, arregaçar as mangas. A música não é algo a ser levado de qualquer jeito, mas ser dedicado com destreza e competência, com a ênfase na alegria do povo. Os músicos servem o povo, não são estrelas a serem contempladas aqui, mas servos a oferecerem o seu trabalho em prol de uma digna adoração ao Deus que merece. Precisamos aplicar isso em nossos corações. A alegria no adorar envolve a alegria no contribuir. Deus ama quem dá com alegria. A alegria deve envolver até o seu desprendimento de bens e dinheiro. Quem está tão apegado a si mesmo, seu conforto, seus planos, como o jovem rico, que não consegue se desprender de seus bens para seguir a Cristo. Quebre as correntes que o dinheiro faz em seu coração, contribuindo com o culto e com as necessidades do próximo. Como segunda aplicação, a alegria no contribuir deve ser completa pela administração correta. Uma das formas mais saudáveis de cooperar para a alegria do povo ao contribuir é a transparência, é o zelo, é a responsabilidade no investimento do valor arrecadado. Não é para gastos inúteis, gastos de alguns ou gostos particulares, ou ideias mirabolantes. Sabe, eu vou pensar aqui sozinho uma programação e vai custar muito caro para a igreja e todo mundo vai ter que contribuir. Aí um fica feliz e todo mundo... Vamos ter que custear os gostos dele para não fazê-lo triste. Como diria o David anos atrás, fica um feliz e a igreja abatida e triste. Não é isso, não é isso. Não é sobre o pretexto de fé, fazer algo além das possibilidades, sem planejamento, ou pesando no povo em excessiva carga de irresponsabilidade. É com o povo vendo o amor, o zelo, a caridade, o cuidado, o uso adorativo de suas contribuições, que cultivamos saudavelmente o amor ao contribuir. Cobrem isso, inspirem a isso, e que sigamos a palavra nisso. E concluindo a nossa mensagem, Deus está reconstruindo um mundo de adoração a partir da igreja, em Cristo. Qual é a sua alegria em estar participando da nova criação em Jesus, pela graça e misericórdia? Você não está transbordando de alegria? Olhe para o Evangelho, olhe para Jesus. A nova aliança apela para a grande alegria. Aos pastores foi anunciada grande alegria no nascimento de Jesus. Lucas 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Não é pouca alegria anunciar Cristo. O que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Olhe para Cristo. As duas Marias foram tomadas de grande alegria na ressurreição de Cristo. Mateus 28, 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Mas não fica pontual o Evangelho de palavra e poder com grande alegria para as cidades. Olha Atos 8, 8. Em meio à pregação e os sinais apostólicos do Evangelho, e houve grande alegria naquela cidade. Quer ver prudente e feliz? Propague o Evangelho e os sinais de Deus. E houve grande alegria naquela cidade.
evangelho de ânimo e conforto em meio à igreja, em grande alegria. Filemon 1:7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A igreja se ajuda no seu amor, no seu conforto, a propagar grande alegria em Cristo e no seu corpo e no seu anúncio, na sua vida, na sua ressurreição. Grande alegria se você está em Cristo, se você conhece o Evangelho. Você precisa transbordar grande alegria. Você está em Cristo, você está no Evangelho, você enxerga essas boas novas. Você tem grande alegria em Cristo, você manifesta essa alegria. Irmãos, que fique um elogio de conclusão. Esta igreja tem servido com grande alegria. Eu posso testemunhar nesse final de semana. Esta igreja serve com grande alegria. O servir cansa, o servir custa, o servir dói, mas precisa gerar uma grande alegria que tem valor eterno em nós. Qual é a alegria de ser parte da igreja? Como essa alegria transborda de você? Vamos orar.